Jornal de volta, 11 horas e 35 minutos. E olha só, gente, no início do mês, o governo peruano declarou emergência nacional de saúde por 90 dias devido a um surto incomum de casos de síndrome de Guillain-Barré após aí a morte de 4 pessoas, né, por essa doença que afeta, gente, o sistema nervoso. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre a doença, qual é a situação atual aqui do nosso Rio Grande do Norte, a gente vai conversar hoje com o neurologista do UOL, UFRN, EBSERN, Mário Emílio, está conosco. Doutor, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui no nosso programa para a gente falar aí dessa doença, né, que está assolando ali, né, aonde é mesmo, Edivan? Peru, né? O Peru tá assolando o Peru e a população tá assustada, tem 200 né, doutor? pessoas já atingidas. Isso, pois é. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia, Edivan Martins. Estou aí à disposição para as perguntas. Doutor Mário Emílio, a Barré já tem casos aqui no Rio Grande do Norte, né? O senhor já tem ideia, assim, do índice de pessoas, que é uma doença muito rara, né? É uma doença muito rara, mas ela já está presente aqui no Rio Grande do Norte. Tem ideias dos índices que afetam pessoas aqui no estado? Olha, Edivan, realmente, a síndrome de Guillain-Barré, esse nome, Guillain-Barré, foram 2 médicos franceses. Tem um terceiro, Stroux, que descreveram essa doença em torno de 1864. Então, essa doença é bem conhecida, apesar de rara. Inclusive, é minha tese de pesquisa aqui no UFRN. Foi meu mestrado, é meu doutorado. Eu continuo pesquisando essas doenças aqui no Rio Grande do Norte. Então, é uma doença bem interessante, porque ela é uma doença pós-infecciosa. Ela não é infecciosa em si, não é a infecção que provoca logo a doença, mas uma semana ou duas semanas depois da infecção, o indivíduo, o sistema imunológico do indivíduo, acha que aquela bactéria ou aquele vírus ainda existe no corpo e começa a inflamar. E inflama os nervos periféricos, os nervos dos movimentos e os nervos da sensibilidade. Então o indivíduo está normal e começa a sentir uma dormência nos pés e uma fraqueza, começa a tropeçar. Em 2, 3 dias a fraqueza vai para os braços. E na outra, 4, 5 dias, 6 dias, vai para o músculo da face e fica nessa situação de uma fraqueza progressiva a tal ponto que 30% dos indivíduos paralisa todo o corpo e precisa de ir para a unidade intensiva respirar por aparelhos, tá certo? Então é uma doença relativamente, potencialmente grave, que deve ser tratada em ambiente hospitalar que tenha unidades intensivas, dada a possibilidade de, em torno de 30% dos indivíduos, paralisar todo o corpo. Então, é uma doença que... Pois não. Qual é começa o adormecimento dos pés, mas como é uma doença rara, as pessoas não têm, a preocupação, nem o senso da gravidade da doença. Qual é o sintoma mesmo X para que você procure o médico? É uma paralisia ascendente, ou seja, começou a ficar fraco os pés e passou para as mãos, esse indivíduo não pode ficar em casa não. Corra, vá para a unidade de pronto atendimento. Óbvio que, como os sintomas iniciais são frustos e às vezes o colega médico, naquela correria, ele pode passar batido no primeiro atendimento e mandar para casa o indivíduo achando que não é nada. Aí no segundo dia, tô pior, volta para a unidade de pronto atendimento. Porque um indivíduo que tem que ficar internado naquele período de piora, que é em torno de 2, 3 semanas. Depois de 2, 3 semanas que não piorou, não piora mais. Então a gente chama uma doença monofásica. Ela começa devagarzinho, 2, 3 semanas, piora, aí fica ruim, aí com 2, 3, 4 semanas depois começa a melhorar e volta ao normal em 90% dos casos. Mesmo aqueles indivíduos graves que ficam na UTI, eles tendem a melhorar e a ficar normal depois de alguns meses. Então quer dizer, doutor, eu digo a meus alunos, um tratamento, né? Tem um tratamento que precisa, primeiro, de um reconhecimento, de um atendimento rápido para reconhecer a doença. Sim. Segundo, todas as medidas de observação para ver se vai piorar ou não. E um tratamento para encurtar essa doença. Então, essa piora que dura 2, 3 semanas, eu posso encurtar com medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, que é a imunoglobulina humana intravenosa em altas doses, nós temos pelo SUS. Inclusive, o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados no Brasil a introduzir este tratamento
para o Guillain-Barré. Eu lembro que quando eu cheguei da residência, que foi, eu fiz fora, e lá na época eu tive contato com esse início do tratamento e trouxe aqui para o Rio Grande do Sul. E eu levava restos do sul do país. Como é que você conseguiu esse remédio? Eu pedi um remédio. Então é um remédio que se usa no mundo todo, o governo dá, é de alto custo e deve ser usado no início para encurtar a doença. Então existe o tratamento para encurtar a doença. Doutor Mário Emílio, como o senhor disse que é uma doença pós-infecciosa, ela aparece após uma infecção, a gente precisa prestar um pouco mais atenção ou se preocupar mais quando tem dengue, zika, chikungunya, hepatite, algumas infecções dessa natureza, ela sempre aparece, pode aparecer depois desse, né? Porque a dengue é muito comum, né? Nós estamos vendo aí numa epidemia, zika, chikungunya e tal. É bom ter cuidado quem tem essa doença? Essas infecções? Olha, essa doença é uma das doenças principais para o sistema de vigilância pública. E isso o americano aprendeu, o europeu aprendeu e o Peru aprendeu. Ou seja, é uma doença pós-infecciosa. Se começa a aparecer mais casos dessa doença, é que alguma coisa por trás está aí, alguma coisa infecciosa que está aparecendo na comunidade. Nós conhecemos hoje, do ponto de vista científico, 6 patógenos, 6 agentes infecciosos desencadeiam a doença. O principal chama-se Campylobacter jejuni. É uma bactéria que dá diarreia. É a principal causa de diarreia do viajante. Essa diarreia que você dá depois que você comeu alguma coisa no meio da rua. Então, essa bactéria, a pessoa tem a diarreia, vomita, fica bom, aí uma semana depois ou 2 desenvolve a doença. Então, já é conhecido, já houve brotes, surtos dessa doença em alguns países depois que apareceu essa bactéria em maior quantidade. Peru aconteceu em 2019. Não é a primeira vez que Peru tem surto do Guillain-Barré. Em 2019, eles tiveram um surto grande e o agente principal foi o Campylobacter jejuni. O surto atual que está havendo no Peru, eles ainda não divulgaram. Pode ser Campylobacter jejuni, mas pode ser arboviroses. Das arboviroses, a principal é a zika. A dengue não está muito associada ao Guillain-Barré, não. A zika, sim, e o chikungunya. E também os vírus, citomegalovírus, o vírus da influenza, a hepatite E, o Mycoplasma pneumonia. Então, tem algumas vírus e essa bactéria que, quando ela sofre uma epidemia naquela região, pode vir aumentar os Guillain-Barré. Doutor, e dentro dessa questão aí dos vírus e a Covid-19, também traz aí essas consequências? Olha, Covid foi interessante, não houve um aumento considerável de Guillain-Barré com Covid. Então, o Covid, se tivesse Guillain-Barré, rapaz, ia estourar Guillain-Barré, era todo mundo preocupado, gente paralisada, gente em UTI que não sai, o Covid melhorou e veio o Guillain-Barré, mas felizmente, até o momento, não houve. O Covid não é um responsável pela síndrome de Guillain-Barré. Tá, esses 6 que eu falei, vacinas, foi daí que surgiu a importância do Guillain-Barré. Foi em 1979, nos Estados Unidos, quando houve a primeira campanha de vacinação contra a influenza. Então, foi a primeira campanha assim, grande, americana. Apareceu umas gripes lá estranhas, que eles achavam que iam ser igual à gripe espanhola, aquela que matou muita gente. Aí os americanos se aceleraram, o governo acelerou, começou a divulgar que estava chegando HN1 e construíram em pouco tempo uma vacina contra a gripe. A epidemia dessa gripe chegou, entretanto, houve um aumento considerável de Guillain-Barré após essa vacinação. A vacina, ela reproduz uma infecção e o Guillain-Barré é uma doença pós-infecciosa. Então, a síndrome de Guillain-Barré hoje é a principal doença neurológica para controlar vacinas. Então, os agentes públicos, eles acompanham a quantidade de Guillain-Barré que vai acontecendo após uma vacinação, né? Então, o Covid também não houve aumento considerável, houve alguns relatos esporádicos, mas não houve um aumento importante que a gente possa dizer que a vacina causou o Guillain-Barré de Covid.
A da gripe, houve essa epidemia em 1979, os americanos, as indústrias farmacêuticas, identificaram qual era o problema. Essa primeira vacina era feita por ovos de galinha, e o Campylobacter jejuni, ele vem de alimentos, sobretudo de aves ou de águas contaminadas. Então, eles acham que foi pelo preparo que esta primeira vacina provocou muito Guillain-Barré. De fato que as outras campanhas contra a gripe, eles vêm acompanhando, e o mundo todo acompanha, não há aumento de Guillain-Barré pós-vacina. Essa é a lição que a gente tem, mas é uma das doenças mais importantes da vigilância epidemiológica. Por exemplo, no Brasil, a poliomielite, ela é vigiada pelo Guillain-Barré, porque a poliomielite dá uma paralisia parecida com o Guillain-Barré. Então, toda criança com Guillain-Barré abaixo de 15 anos, a gente tem que dizer para o governo, olhe, estou com uma criança com Guillain-Barré. Aí eles fazem o exame da polio, para dizer que não é a polio. Então, é uma doença importantíssima do ponto de vista de vigilância epidemiológica, e é uma doença para o paciente, ninguém quer ter, mas eu digo aos pacientes, o senhor vai ficar bom, tenha fé que vai, e fica mesmo, sabe? Eles ficam e recuperam, saem daquela crise, desde que tenha um atendimento adequado. Sim. O que é atendimento adequado? É internar no hospital que tenha unidade intensiva e que os colegas médicos conheçam a doença. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, como eu falei, eu pesquiso essa doença desde 94, trabalhei muitos anos no Valfredo Gurgel, que era o centro que recebe Guillain-Barré, e a turma lá sabe de qual que é Guillain-Barré. Já sabe que tem que ficar de olho, já tem não sei o quê, tem que pedir o remédio. Então, a gente, pelo menos em Natal, a gente não tem uma preocupação assim, clínica, médica, de que o paciente não vai ter um diagnóstico certo no tratamento. Em seguida, ele recebe o remédio, depois ele vai para a reabilitação, em pouco tempo ele está recuperado sua vida. Que bom, né, doutor? Mas caso... é uma doença grave, que a mortalidade é em torno de 5% a 10%. Então, aqueles 4 casos do Peru que morreram, faz parte da epidemiologia da gravidade da doença. Alguns pacientes morrem, por isso tem que ficar em vigilância, tá certo? E aqui no Rio Grande do Norte, doutor Mário Emílio, em caso concreto da doença, qual é o local apropriado? É o Valfredo Gurgel, o UOL, quem é que trata? Aí o seguinte, é uma doença que a porta de entrada hoje do sistema público é a unidade de pronto atendimento, né? Então, sim, o indivíduo chega no pronto atendimento e o clínico, ele desconfia, ele vai encaminhar para um hospital que tem UTI, tá sim, certo? Então, o grande hospital nosso do SUS é o Valfredo Gurgel. Infelizmente, com aquela superlotação, infelizmente a gente só tem um, mas o Onofre Lopes está na lista. O Onofre Lopes é um hospital aqui cheio de especialistas, eu sou especialista, tem médico, tem intensivista, nós temos tudo, mas é um hospital que tem limitação. Se é para UTI, nós temos 20, não sei quantos leitos para ficar distribuído entre cardiologia e tal, né? Então, é necessário ter uma rede estabelecida previamente para que esses pacientes sejam distribuídos, né, para aquele centro que tem a condição de tratar. Então, 30% vai para a UTI, então tem que ficar no hospital que tem UTI, porque se precisar, não vai ser deslocado para outro hospital, né? E maravilha, que tenham condições de fazer um exame básico, que é um estudo do líquor, tirar o líquor e ver que tem alteração. Maravilha, doutor, quero agradecê-lo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa, por todos os esclarecimentos. Doutor Mário Emílio, neurologista, trazendo aí essas informações sobre uma síndrome que é de suma importância que a gente conheça também, né, Edivan? Muito obrigada, doutor. Prazer falar com o doutor Mário Emílio, um abraço para o senhor, doutor Mário. Obrigado, amigo. Maravilha. À disposição. 11h49, gente. E aí, dá tempo, Pedro, da gente falar do